Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aí vamos falar se vale a pena concentrar ou diversificar a carteira no mercado de ações. Ou seja, pessoal, há uma dúvida aí que sonda bastante os investidores na questão de diversificação ou concentração do portfólio. Eu recebo inúmeras perguntas aqui no canal, no meu particular do Instagram, muitas pessoas me questionando se é interessante eu ter ali mais de 10, mais de 8, mais de 5 empresas na carteira para ter aí um patrimônio relevante e uma boa renda passiva. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai discutir qual é o melhor cenário para você, investidor, investir aí com sucesso na Bolsa de Valores, na parte aí de ações, e quantas empresas, em média, é natural e bom, tá? Para se ter numa carteira de investimentos. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque estamos com uma meta de 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Então se inscrevam, porque quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu posso impactar e mais pessoas eu posso ajudar a atingir a liberdade financeira, que é meu compromisso principal aqui com vocês, é fazer com que vocês atinjam aí a liberdade financeira, que vocês sejam livres financeiramente, né? Tenham uma boa renda aí, construir uma boa aposentadoria na Bolsa de Valores, fora também um bom patrimônio que vocês inevitavelmente irão construir ao longo do tempo, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários aqui sugestões e macete o dedo no like, porque é muito importante aqui para o engajamento e para que eu perceba que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, que eu posso trazer aí uma saga no canal, tá? E aí, pessoal, para este vídeo em particular, para a gente discutir aqui esse assunto com sucesso, eu vou trazer aqui 3 carteiras de grandes investidores na Bolsa de Valores, ou seja, grandes bilionários, tá? E o que eles costumam fazer no mercado de ações brasileiro, tá? Até porque quando a gente discute esse assunto de diversificação e concentração em ações, nós vemos referências aí no mundo afora, né? Como, por exemplo, Warren Buffett, né? Grandes investidores, porém em mercados desenvolvidos, tá? E aí vocês devem estar se questionando, fica fácil, né? Estados Unidos, economia, maior economia do mundo, maior poder econômico, né? É uma economia aí balizada, é muito fácil a gente aí encontrar, no caso, investidores que tiveram sucesso nesses mercados já desenvolvidos e empresas que crescem a uma taxa bem expressiva ao ano, tá? E aí, vamos pegar aqui num país emergente como o Brasil. O que grandes bilionários aqui na Bolsa Brasileira fazem com o seu portfólio, tá? Então, vamos aqui começar primeiro com o portfólio aqui do Juca Abdala, tá, pessoal? Quem é esse Juca Abdala? Pessoal, ele é um bilionário aí bem anônimo da Bolsa de Valores, tá? Como vocês podem perceber, o patrimônio líquido dele é muito alto, pessoal. Olhem só aqui, né? Perceba aqui, 23,37 bilhões de patrimônio. Realmente aqui é o maior bilionário que temos na Bolsa de Valores. E perceba que ele é um bilionário que nem é falado, tá? A gente vê aí apenas o Barsi, o Lírio Parisotto, né, o próprio Luiz Alves aí sendo muito falado no mercado. Portanto, ele é de longe o bilionário mais rico de todos, com patrimônio próximo aí até do Eduardo Saverin, que é um dos grandes acionistas do Facebook, tá? Então, como podem perceber aí, um bilionário que através do seu fundo acabou acumulando uma grande fortuna, tá? E a carteira dele soa um tanto intrigante para os investidores em geral, principalmente os investidores no âmbito iniciante, tá? Que aí, no caso, somos eu e você. Eu também ainda sou investidor iniciante quando comparado a esses gigantes do mercado. Não tem como, tá? Pessoal, 23,37 bilhões de patrimônio em apenas 3 empresas. Olhem só aqui a concentração desse investidor. Perceba que 35% do seu patrimônio está nas ações da Petrobras, tá? Com 8,3 bilhões aqui de patrimônio aplicado, representa aí 35% do patrimônio líquido do fundo. A CEMIG, tá? Com 16,15% do patrimônio do fundo, e a CEMIG, ele é um dos maiores acionistas da empresa, tá? Então ele tem uma posição bem expressiva, e a Eletrobras com 1,9 bilhão do patrimônio alocado. E aí perceba aqui que o resto do patrimônio está em títulos públicos, tá? Ou seja, títulos públicos do Tesouro, no caso aí do Tesouro Federal, do governo federal, tá? Então ele tem aí, no caso,
títulos atrelados ao IPCA, e esse título público aí está diretamente ao Tesouro Nacional, que é bem seguro, tá? Está aí com 8% do patrimônio, ou seja, está em renda fixa, e perceba aqui que ele tem algumas ações da SEG, tá? Que é uma empresa aí, né, que atua em um setor aí distinto, principalmente setor de energia. Ele tem 1,5 bilhão aí de reais aplicados na empresa e em ações preferenciais da CEMIG. Então, juntando aqui preferencial de CEMIG e ordinária, ele tem uma participação aí que gira em torno de 25%, tá? Então, se a gente somar aqui na calculadora, tá, pessoal? Se vocês pegarem aqui a calculadora, a participação dele na CEMIG, então 16,15, né? Mais 6,57, temos aí uma participação de 22%. Então aqui é um número mais exato, não é esse chute aí, por isso que eu gosto de colocar aqui na calculadora para facilitar a análise para vocês. Então, ele possui uma posição bem relevante na empresa, tá? E aí, para vocês verem aqui as informações detalhadas, basta clicar aqui na seta sobre a empresa, que vocês olham, né? Ademais. Mas, pessoal, a questão é a seguinte, por que eu trouxe esse investidor aqui como exemplo para vocês? Porque ele é um investidor extremamente concentrado. Perceba que o mercado, ele acaba falando para você diversificar em várias empresas e nem sempre é um sinal de sucesso. Por quê? Porque grandes investidores no mercado já tem... Esse daqui, por exemplo, só tem 3 empresas na carteira, tá? Ele pode ter a SEG, 4 empresas. Mesmo assim, pessoal, é uma concentração muito grande com patrimônio de 23 bilhões. E perceba que grande parte do patrimônio líquido está no setor de energia e no setor de commodities, tá? CEMIG, por exemplo, é setor de energia, é uma geradora, transmissora e distribuidora de energia elétrica em todo o país. E o bom da CEMIG é que ela paga um provento bem elevado, tá? E aí, imagina só um provento que o Juca Abdala não recebe da CEMIG, pessoal. Se a gente somar aqui a posição dele toda, tá? Fazendo aqui a grosso modo, eu nem vou pegar a quantidade de ações que ele tem e colocar o dividendo para a gente não estender tanto tempo nesse vídeo. Vamos colocar só o patrimônio, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando, porque também tem como fazer esse cálculo. Vamos somar aqui com 1,4 bilhão que ele tem aplicado. Basicamente 5,1 bilhões aí ele tem, né? Obviamente aqui na CEMIG, somando as ações ordinárias e somando as ações preferenciais. Consequentemente, se a gente colocar um anúncio, geralmente um anúncio da CEMIG gira em torno de 1% de dividend yield. Se a gente colocar aqui 1% apenas para um anúncio de JCP ou dividendo que a CEMIG paga, ele já recebe 51 milhões em dividendos. Então, olhem só a magnitude de dividendos que esse investidor recebe. Se a carteira dele, hoje Petrobras está pagando aí mais ou menos de 10% a 11%, CEMIG na mesma linha, a carteira dele aqui dando um chute paga de 9% a 10% de yield. Então, se uma carteira de 23 bilhões, tá, gerar, né, se a gente pegar aqui com as posições que ele tem na Petrobras, vamos fazer aqui uma soma, né, 8,3 bi, aqui o patrimônio total que ele tem na Petrobras, mais o da CEMIG, que é de 5,10 bilhões, que são as maiores pagadoras de proventos da carteira dele, se a gente colocar aqui 10%, a carteira dele gera 1,3 bilhão ao ano, fora os proventos da SEG, que também paga, mas considerando as maiores pagadoras aqui, já temos 1,3 bi por ano, que dividido por 12, 1,3 bilhões por ano, isso já dá um provento aí mensal de 108 milhões. Então, pessoal, outro patamar, mas qual é o principal assunto que eu quero chegar aqui com vocês? É que, pessoal, um investidor desse tamanho apenas com 13 empresas, enquanto o mercado prega aí para você que você tem que ter 10, 15, 20 empresas, não é verdade, pessoal. Cada investidor tem a sua estratégia. E agora respondendo se você tem que diversificar ou concentrar, depende do que você se sente mais confortável. Até porque se a gente partir aqui para um outro investidor, por exemplo, o Alaska Poland, que é o fundo aqui no caso aí do Luiz Alves Paes de Barros, né? Perceba que ele já tem uma quantidade bem maior de ações, tá? Ele tem aí uma, duas, hoje aí contando todas as ações que ele tem na carteira, geralmente soma aí umas 10 empresas. Então aqui, ó, ele tem aqui, né, Banco do Brasil, uma ação, tem aqui ações da Login, né, 2 ações aqui, ações da Cogna, ações da Marco Polo, aqui já deu 4 ações, Aliança Sonai, 5 ações, Celesc 6, Valide 7, né, IOSP aqui 8, e ele tem a Lojas Quero Quero, 9 ações. Consequentemente, uma carteira até que mais diversificada, com um patrimônio muito inferior ao do Juca Abdala. Então, pessoal, vai depender da estratégia de cada investidor, e ele aqui acabou
né, diversificando mais a carteira. Mas perceba que a top 1 do fundo dele, que é, no caso, como se fosse ele investindo, é ele de fato, porém através do fundo, tá? E aí vocês devem estar se questionando, pô, por que eles não investem diretamente na pessoa física? Por conta do seguinte, pessoal, os fundos de investimento, eles têm aí questões muito mais benéficas em questões fiscais. Como assim? O fundo de investimento ele não paga imposto. Tanto o imposto que ele recebe do juros sobre capital próprio, ele é isento, e o imposto sobre venda de ações. Então, se por exemplo ali ele comprou uma ação com 100 milhões de reais, ele lucrou 100 milhões em cima, ele não paga nenhum imposto. Enquanto, infelizmente, nós investidores, pessoas físicas, pagamos imposto de 20%, de 15%, perdão, sobre a venda de ações acima de 20 mil reais e pagamos aí imposto sobre o JCP de 15% na fonte. Então, eles estão livres desses impostos. Isso daqui já gera um ganho de capital para eles bem expressivo, tanto da valorização como também do ganho, do ganho aí através dos dividendos, tá? Então, por isso que, às vezes, se você tem um fundo de investimento, um grande nome no mercado, é muito vantajoso você investir através dele. E aí perceba que a top 1 do fundo é Banco do Brasil e ele tem outras ações, patrimônio de 3,8 bilhões e essas ações aqui em geral pagam bons proventos, tá? Banco do Brasil paga um bom provento. Hoje a Login, se a gente pegar aqui as ações da Login na Bolsa de Valores, tá? Se a gente colocar aqui o Investidor 10, basta vocês digitarem o código da empresa, tá? Hoje o código dessa empresa é aí LOGN, tá? Você já consegue encontrar aqui LOGN, o código dessas ações aqui na Bolsa de Valores. Perceba que nos últimos 12 meses a ação pagou nada de proventos, mas, como eu falo, né, nem sempre ele tem aí empresas que pagam dividendos. A estratégia dele está outra, mais para crescimento, né? Uma empresa que entrega um provento futuro. Cogna, né? A Marco Polo paga bons proventos, tá? Ou seja, a Marco Polo ela apresentou um crescimento bem expressivo. E olhem só a Marco Polo, pessoal, realmente foi impressionante, tá? No caso, o Luiz Alves acertou essa ação aqui em cheio, porque hoje ela paga um excelente provento, acima de 8% ao ano nas cotações atuais, e as ações se valorizaram mais de 104% na ótica de um ano. E na ótica de 2 anos, as ações já sobem mais de 200%, tá? Então, foi uma clara geração de valor ao acionista, tá? E é uma empresa que está praticando um excelente payout, está pagando bom provento. E qual é o setor que ela atua, né? Eu vou fazer um vídeo aqui mais específico para Marco Polo, eu tenho muitos pedidos aqui sobre, tá? Ela é uma fabricante de ônibus e micro-ônibus para transporte urbano e rodoviário, ou seja, uma empresa que atua aí, né? As suas receitas, como o Investidor 10 ele já separa aqui o modelo de negócios da empresa, ela atua em negócios rodoviários, né? Negócios urbanos, negócios aí micros, Voler também e outras peças aí que ela atua nesse setor. E aí perceba que, claro, é um setor mais cíclico e sensível aos juros, né? Portanto, é uma empresa que tem entregue aí um bom resultado ao longo do tempo e com lucro líquido crescente, tá? E aí o que aconteceu com essa elevação no lucro? A cotação acabou acompanhando e a empresa, como pratica um bom payout, não é cotada a múltiplos tão altos na bolsa de valores, por isso que ela paga um excelente provento e ainda continua abaixo de sua média histórica, tá? Por isso que Marco Polo realmente aqui é uma das ações dessa carteira do Luiz Alves que eu até pensaria, mas basicamente fico de longe porque eu acho um setor um pouco mais cíclico, tá? Claro, pessoal, nem todos os investidores terão as mesmas visões, tá? E aí ele tem Celesc, né? Valide e aqui essas outras empresas. Olhem só a dimensão desse portfólio, pessoal, né? Com mais número de empresas, portanto, todas pagam excelentes proventos e o Banco do Brasil segue aqui reinando a carteira dele com 18% do patrimônio. Partindo agora para o fundo do Lírio Parisotto, tá? Que é um outro grande investidor aí da Bolsa de Valores, que vocês já ouviram falar bastante. Olhem só a carteira dele, também é bem diversificada, tá? Considerando aí o Juca Abdala como comparação, tá? Porque ele é bem concentrado mesmo. Mesmo assim, eles são concentrados, pessoal. É que realmente o Juca Abdala, ele é concentrado pra caramba, tá? Juca Abdala, ele tem aí posições muito elevadas em empresas, tá? Enquanto os outros investidores, eles têm boas posições, mas tem aí uma proporção de diversificação um pouco maior. Perceba que Banco do Brasil na posição do Lírio Parisotto, maior posição da carteira, 30% aí do portfólio do investidor. Eletrobras, 27%, Vale do Rio Doce, 23%, Uzi Minas, 8%. Ele tem aí, né, ações aí da CSN, ou seja, aqui, né, possui aí 6,73%.
Ações da Celesc, 6,51%. Lembre-se, se você quer saber mais sobre a ação, basta vocês clicarem aqui, né, que vocês encontram informações mais relevantes. Ações da Celesc, ações da Petrobras, Braskem. Então perceba aqui que a carteira também está bem diversificada e perceba que basicamente todo o patrimônio dele está nas ações e basicamente R$50 mil está em caixa. Então ele deixa pouco dinheiro em caixa porque ele enxerga que a bolsa está bem barata, tá? E o mais interessante da carteira dos bilionários, exceto o Juca Abdala, o Banco do Brasil é a primeira posição deles. E por quê, pessoal? Porque o Banco do Brasil hoje ele segue muito barato, tá? Representando um crescimento bem expressivo no seu lucro líquido. O banco ainda está cotado a múltiplos baixos, né? E tem pago aí bons proventos ao longo do tempo. Então, por isso que é a posição maior do fundo deles. Vale do Rio Doce, uma empresa que também está barata, principalmente abaixo dos R$60. Claro, o preço do minério de ferro está caindo, portanto é uma empresa que está abaixo da sua média histórica em termos de precificação, tá? Mesmo que o valor patrimonial por ação seja de R$45, basta a empresa ter uma leve melhora, consequentemente o mercado poderia sim pagar mais caro pela empresa, já está pagando bons proventos e a Vale, em todas do setor, é a que tem o menor custo de extração. Então, para ela começar a ter prejuízo, o minério de ferro teria que realmente desabar a um patamar abaixo de $30 a tonelada. Então, a Vale está muito bem posicionada no mercado e os investidores aqui, principalmente bilionários, enxergam que a ação está bem barata. Outra empresa que é top na carteira desses investidores é a Eletrobras, tá? Essa daqui já acha um pouco mais cara no cenário atual, tá? É uma empresa que você precisa caprichar no preço ali para conseguir um dividendo atrativo. Mas, como eu falei, a visão da Eletrobras para eles é no médio e longo prazo, a empresa projeta bons investimentos para o futuro e eles enxergam que essa empresa tem boas perspectivas. Mas, para mim, para nós aí, pequenos investidores, eu acho que tem opções melhores. E a Marco Polo, como eu já falei, uma empresa que atua aí nas questões rodoviárias aqui do país, ainda segue barata mesmo após esse salto, com bom provento, portanto está num setor um pouco mais sensível, tá? Então o gerenciamento de risco teria que ser um pouco maior e não é para investidores iniciantes. Bom, conclusão aqui desse vídeo, pessoal. Então, diversificar ou concentrar? Depende de cada investidor. Eu, por exemplo, hoje, pegando aqui uma realidade mais acessível para vocês, eu, Pablo, sou um investidor bastante concentrado atualmente, tá? E eu enxergo que sim, você ter ali uma concentração consciente faz até que sentido, tá? Mas depende do preço. Por quê? Porque, na verdade, eu estou excessivamente concentrado em Banco do Brasil e BR Partners, porque essas empresas ainda estão baratas. Mas e se, de repente, o Banco do Brasil viesse a não ficar tão barato hoje, eu poderia comprar outras empresas e ao longo do tempo a minha carteira ir diversificando. Porque o natural da sua carteira é que no curto prazo você vai ficar excessivamente concentrado. Portanto, ao longo do tempo você vai comprando outras empresas, outras oportunidades e sua carteira vai diversificando ao longo do tempo. Mas inevitavelmente são aí, se você tem 10 empresas na carteira, 3 vão representar aí pelo menos a metade do seu portfólio. Perceba que isso acontece com os bilionários. Mesmo aqui o Lírio Parisotto tendo muitas ações, perceba que apenas Banco do Brasil e Eletrobras já dá 57% da carteira dele. Então, não tem como. Vale, Eletrobras e Banco do Brasil, patrimônio dele inteiro, tá? Alaska Poland, Banco do Brasil, Login e Cogna, representa boa parte da participação. E aqui do Juca Abdala, a Petrobras e a CEMIG dominam a carteira. Então perceba que mesmo os bilionários sendo alguns diversificados, perceba que a tendência é que você concentre a sua carteira em menos empresas. Porque, pessoal, não tem como, tá? Se a empresa ela é boa, ela paga ali proventos muito ali relevantes ao longo do tempo, tá? É uma empresa que tem balanços saudáveis, você vai acabar tendo uma posição maior nessa empresa, principalmente se for de setores mais defensivos, tá? Então ali, mesmo que o setor de commodities não seja defensivo, no Brasil o setor de commodities ele sempre deu certo e continua dando certo, até porque nós somos os maiores exportadores de commodities do mundo, tá? Então é um setor aí muito bem preparado aqui no Brasil. Por isso que os bilionários eles gostam de investir nesse setor, mesmo tendo uma volatilidade de resultados e de receitas maior do que os setores tradicionais. Mesmo assim, depende da estratégia de cada investidor. Eu tenho uma mensagem aqui para vocês. Façam o que vocês se sentirem mais confortável, tá? Se você não se sente confortável tendo 2 empresas, 3 na carteira, vou super entender, pessoal. Vamos super entender aí, né?
o seu pensamento. Por quê? Porque, na verdade, cada investidor faz o que se sente mais confortável. Claro, também não vai ser insensato, né, de querer ter 30 empresas. Isso não existe, pessoal. Nem mesmo grandes fundos de investimento acumulam tantas ações, tá? E perceba que mesmo fundos grandes aí não podem ter esse número, porque aí o seu capital, se você é uma pessoa que tem pouco dinheiro, você não vai conseguir ter uma rentabilidade diferenciada do mercado, né? Tendo muitas empresas no seu portfólio. Então ali vai depender. Mais um portfólio ali de 2 a 5, de 10 empresas, até que é acessível a depender do seu nível de aportes e do seu nível de capital. Eu ainda enxergo que meu capital não é tão alto, tá? Por incrível que pareça, por isso que eu tenho 2 empresas. Mas claro, eventualmente meu capital chegando ali a meio milhão, 600 mil, 1 milhão de reais, eu posso ali ter de 5 a 6 empresas na carteira, tá? Mas, pessoal, na minha estratégia, no máximo até 12 empresas. Não passa disso, tá? Senão já começa a ficar ali muito pulverizado e fica difícil de você acompanhar todas, né? E ali vai depender muito do cenário do mercado, oportunidades, tudo varia, tá? De qualquer forma, mesmo tendo muitas empresas, a tendência é que você fique concentradas em poucas e boas empresas. Agora, pessoal, partindo aqui para a calculadora de juros compostos, Pablo, por que você está passando essa calculadora? Porque grandes investidores chegaram a esse patrimônio com o efeito da composição. Como assim a composição? Todos que estão aqui nessa lista têm cabelo branco, pessoal. Vocês são pessoas já idosas, né, que chegaram ali a um patrimônio bem expressivo, mas acumularam essa fortuna ao longo do tempo, tá? Ou seja, o Juca Abdala aqui com mais de 60 anos de idade, né? Claro, ele já nasceu numa família um pouco melhor, né? Uma família ali com poder aquisitivo maior, por isso que ele acabou acumulando esse patrimônio todo, tá? Então, né, por isso que talvez esses outros bilionários não chegaram no nível dele, porque ele já nasceu com uma pessoa mais aí beneficiada em termos de recursos, né? Colocando aqui na calculadora, podemos perceber o seguinte, tá? Vamos pegar aqui o meu patrimônio de exemplo. Vamos colocar aqui, né, que seja 107 mil reais, que é o patrimônio hoje que a carteira tá. E vamos considerar uma rentabilidade, se a gente pegar aqui no Investidor 10, já mostrei para vocês aqui que minha carteira hoje está performando em torno de 30% ao ano, tá? É uma rentabilidade, inclusive, muito boa, pessoal, muito boa mesmo, 30% ao ano, né? Mesmo com os erros aí que eu cometi na carteira, comprando empresas não tão baratas, eu ainda consegui 30% ao ano de rentabilidade. Vamos considerar um aporte aqui fixo mensalmente, tá? Que seja um aporte apenas aqui para nível de simulação, né? E vamos considerar aqui um prazo. Vamos começar baixo, né, de 3 anos, vamos colocar aqui, né, para vocês verem como que os juros compostos eles agem ao longo do tempo. 3 anos já ficaria interessante, meu patrimônio daqui a 3 anos chegaria ali a 430 mil reais, né, reinvestindo todos os dividendos e aportando mais aí do meu bolso, considerando esse aporte mensal aqui fixo, tá? Claro, essa calculadora ela é ainda um pouco falha, porque ela não considera o reinvestimento nos preços baixos que o mercado pode oferecer. Vinha ali uma crise, um cenário de baixa nas ações, eu posso comprar essas empresas a um patamar de preço muito mais baixo e conseguir uma rentabilidade bem maior. Mas, claro, e também não considera a valorização, tá? Mesmo assim, vamos nos basear por isso que é o que temos disponíveis. 3 anos, 430 mil. E aí, ó, claro, com 430 mil, meu aporte já aumentaria, pessoal. Já aumentaria para facilmente aqui que seja, né? Já estaria dando 4 mil de dividendos por mês, somando mais o aporte do bolso, ficaria de 6 a 7 mil. Então, olhem só, mas não vamos apelar aqui, tá? Vamos apenas utilizar esse cálculo fixo, só para a gente ver como que os juros compostos agem ao longo do tempo. Depois de 20 anos, olhem só como muda o cenário, tá? Vamos colocar aqui 10 anos para vocês verem no tempo, né? Perceba que o patrimônio chegaria a 3,5 milhões se eu não aumentasse esse aporte. Só que aí é que mora uma outra questão. Ao longo desse período, com esse aumento de patrimônio, seu aporte vai aumentar, porque os proventos irão aumentar. Uma pessoa com 3 milhões investidos, ela vai ganhar 30 mil por mês. Então, seu aporte aqui, tecnicamente, seria de 20 a 30 mil por mês. Por isso que eu digo, né? Não levem essa calculadora ao pé da letra, tá? Não se baseie 100%. Isso aqui é apenas uma simulação e seu patrimônio pode estar muito maior do que esse, inclusive apresentado em tela daqui a 10 anos, tá? 20 anos no tempo. Olhem só, basicamente um patrimônio aqui considerando 30% ao ano, de 51,1 milhões, tá? E colocando aqui 40 anos de mercado, que é o tempo que mais ou menos esses investidores têm aqui na Bolsa de Valores, tá? Vale ressaltar que eles não conseguiram 30% ao ano, a rentabilidade foi menor, mas
devido a esse aumento da tecnologia, aumento de acesso à informação que a gente tem hoje na internet, plataformas de investimento sincronizadas mostrando indicadores, né, balizados aí para a gente comprar as ações ao melhor preço possível. Então, hoje é totalmente plausível ter uma rentabilidade, se você for um bom investidor, de 30% ao ano. Calcular durante 40 anos, olhem só este patrimônio, 9,7 bilhões. Maior do que o patrimônio aqui, no caso, né, do Luiz Alves Pais de Barro e do Lírio Parisotto. E para chegar no patrimônio do Juca Abdala, considerando isso, coloca aí mais um tempinho, 50 anos de mercado, se você é novo ali, 20 anos de idade, né? 70 anos, olha ali, vai chegar no patrimônio até quase do Warren Buffett, tá? Em moeda real, 134 bilhões de reais, tá? Então perceba que quanto mais o tempo passa, mais o seu patrimônio vai aumentar. Nossa, mas é só para daqui a 50 anos. Pessoal, agora me diga, que pessoa com 70, 60 anos de idade chega a 134 bilhões de reais? Isso aqui é irreal, tá? Nem se você empreender, criar um negócio do zero, você vai chegar com um patrimônio desse, porque é juros compostos, é matemática, tá? E se você conseguir uma rentabilidade maior que essa, aí realmente que seu patrimônio pode explodir, ou, como eu falei, os seus aportes aumentarem. Por isso que acaba sendo imprevisível, tá? Às vezes, seu dividendo vai aumentar, você vai aportar mais do bolso, vai pegar o mercado num cenário de baixa. São vários fatores que podem ocasionar um ganho para você bem expressivo ao longo do tempo. Por isso que eu digo aqui para vocês, persistam na sua estratégia, que no longo prazo a tendência, as probabilidades é que você seja muito vencedor, tá? E não se apegue a um número de ações específico. Como assim? Ai, eu vou ter apenas 2 empresas a vida inteira. Não, pessoal, o cenário muda. Você pode ter 5, 6, 7. Eu mesmo já tive 8 empresas. Hoje eu estou com 2 porque eu enxergo que são as melhores oportunidades no momento. Mas se eu observar outras oportunidades que já venho observando e meu poder aquisitivo aumentar, eu posso adicionar outras empresas. Pode ser que daqui 5, 4 anos meu portfólio esteja com 8 ações, tá? Vai depender no momento do mercado e o cenário aí da Bolsa de Valores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo bem informativo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá? Como eu falei para vocês, estamos com essa meta aí de aumento de número de inscritos, então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e deixe deixando o like que ajuda muito aqui no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus e fui!